Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou desenvolver uma linha de raciocínio sobre a qual eu nunca tratei aqui na TV Caminho Livre, ok? Sem mais delongas, vamos para os textos bíblicos. Gênesis 1:26 diz assim: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso foi em que dia? E assim aconteceu, Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, veja, nós poderíamos caracterizar o sexto dia como o dia da humanidade, o dia do homem, o dia da mulher. Porque Deus criou o ser humano no sexto dia. Correto? Veja, eu não estou impondo ou criando um dogma, uma doutrina. Eu estou dizendo que nós poderíamos caracterizar o sexto dia como o dia da humanidade, o sexto dia. O dia do homem. O dia do homem no sentido genérico. Certo? Aí o que acontece? Nós conhecemos a história, não vou me delongar nesses detalhes que já são fartamente conhecidos por todos nós que somos cristãos e que estudamos a Bíblia há algum tempo, que Adão peca, né? E quando ele peca, ele perde a sua santidade, ele perde a glória com a qual Deus o criou, né? Porque a imagem de Deus estava sobre ele, estava sobre Eva, né? Deus os criou à sua imagem e semelhança. Então ele perde essa glória, ele perde a sua santidade, ele perde a sua pureza quando ele peca. E a partir de então, por causa do pecado dele, toda a humanidade foi o quê? Paulo, em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, deixa claríssima essa questão. Olha, portanto, assim como por um só ser humano, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. E essa morte aqui a qual Paulo se refere é a morte eterna, é a segunda morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque todos pecaram. Toda a humanidade pecou em Adão. Vai desenvolver esse raciocínio aqui, Paulo, em Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 19. É esse o raciocínio que Paulo vai desenvolver aqui nesse trecho de Romanos capítulo 5. Em Adão, toda a humanidade pecou. Então, em Adão, toda a humanidade fora condenada à morte eterna. A humanidade se perdeu. A humanidade se perdeu. Agora vamos às consequências. Das consequências do pecado de Adão, nós já falamos muito aqui, tá? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O homem passou a ser o quê diante de Deus? Carne. Carnal. Ele passou a ser carnal. O homem nessa condição pecaminosa e carnal, ele não tem nenhum tipo de relação harmoniosa com o Espírito Santo de Deus. Ele não tem. O Espírito Santo, ele será indesejado pelo homem carnal. O homem carnal, a partir do pecado de Adão, passou a ter medo de Deus, a não querer se aproximar dele, a fugir da sua presença, a não desejá-lo como Senhor de sua vida. Essas são consequências factuais, expressas do pecado de Adão, expressas, gravadas e publicadas na Bíblia. Outro texto que nós
evocamos está aqui no verso 5 de Gênesis 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas, das pessoas, né, era continuamente mal. Veja, todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Ou seja, todo desígnio do coração, da mente das pessoas, não estava voltado para Deus. Pelo contrário, estava na direção oposta a Deus. Isso aqui é um fato, gente. Não há como tergiversar em relação a isso aqui. E continuemos. Agora, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem o que Jesus disse acerca da carne, né? Acerca da carne. E depois nós vamos ver. Jesus faz duas afirmações acerca da carne que nós precisamos avaliá-las, analisá-las, pensar sobre elas. A primeira delas, que eu cito para vocês, está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus disse assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Jesus estava falando aqui para os seus discípulos. Pedro, Tiago e João. Porque é isso que o texto nos mostra aqui. Esses três eram três discípulos, apesar dos defeitos de caráter que eles possuíam, né? Eram três pessoas já convertidas. Então Jesus está dizendo, olha, o espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. O espírito está pronto. Ele não necessita de nada. O espírito não precisa de nada. O espírito está pronto e preparado. Ele é pleno. Ele é plenitude divina. Ele é a personificação da santidade. Então ele está pronto. Mas a carne é fraca. Em relação a que e a quem a carne é fraca? É óbvio que só há uma resposta para essa pergunta. Em relação a Deus. Em relação à vida cristã, a vida com Deus. É nesse sentido que a carne é fraca. E olha, e os santarrões que me desculpem. Mas a carne de vocês, santarrões, a carne de vocês é tão fraca quanto a carne do pior pecador da face da terra. Tão fraca, tão frágil, tão impotente, tão incapaz, tão inapta e inepta quanto a carne do pior pecador da face da terra. Santarrão, que vive pregando na igreja que não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, não se pode ir a tal lugar, não se pode beber tal coisa, não pode comer tal coisa, não pode jogar um futebol, não pode vestir uma bermuda, não pode torcer para time de futebol, não pode uma série de coisas. É não, 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 não e não. É interessante isso. Eles vão enumerar, fazendo uma lista enorme de não podes, né? E por que eles não enumeram, não fazem uma lista daquilo que pode, então? Por que eles não divulgam a agenda deles? Os santarrões. Por que eles não divulgam a agenda deles? Para todo mundo saber o que tem que ser feito, já que eles são mais santos do que os demais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tudo que não é espiritual, é tipo assim, né? Tudo que não for... estiver associado ao reino de Deus, ao evangelho, à igreja, à vida cristã, tudo é mal. É um maniqueísmo espiritual tremendo. Então por que eles não fazem uma lista daquilo que eles fazem? Eles.
Enumerem. Deixa lá, prescrito, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso em tal hora, faço isso em tal momento, em tal circunstância, à noite eu faço isso, quando eu acordo eu já faço isso, mais aquilo. Uai, fala o que você faz para ser mais santo do que os outros, que segundo vocês são pecadores, estão degringolando na vida espiritual. Veja, eu também não estou aqui me passando pano para cristão relaxado. Não estou passando pano aqui para cristão relaxado, crente relaxado. Crente que acha que pode tudo, né? Crente que não tem freio. Crente que não tem limite. Crente sem lei, já que vocês gostam muito de falar em lei, né? Eu também não estou passando pano para esse tipo de gente, para esse tipo de crente. Mas uma coisa é você sair de um extremo e ir parar em outro extremo. Quando o equilíbrio é aquilo que a gente deve buscar. O equilíbrio das coisas. Nem 8, nem 80. Nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Vamos no equilíbrio. E quando eu digo equilíbrio, eu não estou falando de isentão ou isentona. Aquele que fica em cima do muro e que não toma decisões. Não estou falando disso. Eu estou falando do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico, do equilíbrio moral, do equilíbrio religioso, do equilíbrio no papel da sua figura de pai, no equilíbrio do papel da sua figura de esposo, no equilíbrio do papel da sua figura de filho ou filha. Esposo, eu falei esposo, pode ser esposa também. Eu estou falando nesse ponto. Eu não estou falando de gente isentona que fica em cima do muro, que não toma partido, né? Que não tem lado. Eu não estou falando disso, né? Então veja, a carne é fraca, irmão, irmã. Quem disse foi o Criador da humanidade. Foi o Criador da humanidade, que criou a humanidade no 6º dia da semana. O 6º dia é o dia da humanidade e agora é o dia da humanidade perdida, o dia da humanidade fraca, impotente, incapaz, inapta, inepta. O 6º dia é o dia da humanidade perdida, condenada. 6º dia. Outra afirmação de Jesus, sobre a qual eu já falei muito aqui com vocês. Já citei muito essa afirmação de Jesus aqui acerca da carne. Se encontra em João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vocês já perceberam que, normalmente, quando a carne ela é mencionada, ela é sempre mencionada estando em oposição flagrante ao espírito? Já perceberam isso? Começa lá desde Gênesis, texto que a gente leu. O meu espírito não continuará, né, atuando na humanidade, porque esta é carnal. Espírito, carne. Aí Jesus afirma, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não pode nada, é impotente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, frágil, impotente, sem poder. E aqui Jesus diz, olha, o espírito é o que vivifica. Veja, não é a carne que vivifica. A carne é fraca e não tem poder para se vivificar. Será que você já ouviu esse termo, essa expressão? Seria a mesma coisa do morto ter o poder de voltar à vida por si mesmo. O morto voltar à vida por si mesmo. A carne não tem poder de produzir vida. E essa vida sobre a qual Jesus afirma que o Espírito produz aqui, em
primeira mão, primariamente, é a vida espiritual, vida com Deus, vida em harmonia com Deus, vida em relação íntima e indivisível com Deus. O Espírito produz esse tipo de vida. É o Espírito que vivifica, não é a carne. Não é a carne que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha, vocês querem uma declaração mais forte do que essa acerca da carne? Negativa, evidentemente. Vocês querem uma afirmação mais negativa acerca da carne do que essa? A carne para nada aproveita. Nada aproveita em relação a quê e a quem? A Deus. E a vida com Deus. A carne para nada aproveita. Nada aproveita. Ela é completamente inútil para Deus. Ela é inútil na vida cristã. Ela não produz bons frutos. Essa declaração de Jesus é fortíssima acerca da carne. Agora, você pode estar se perguntando, você não disse aí no começo do seu vídeo que você iria desenvolver uma linha de raciocínio sobre a qual você nunca falou? Mas você está falando sobre coisas sobre as quais você sempre falou e tratou aqui na TV Caminho Livre. É verdade, esse conteúdo aqui, né? Ele é objeto das minhas preocupações, comentários, avaliações, análises, estudos bíblicos. Sempre, frequente, constantemente, eu trato desses assuntos aqui. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. O homem foi criado no sexto dia, não foi? Pois é, mas o homem se perdeu. O homem no sentido geral, a humanidade. Foi criada no sexto dia, mas se perdeu. Certo? O Criador Jesus Cristo, porque foi Ele quem criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele teve que matar 2 animaizinhos para que com as suas peles Ele vestisse Adão e Eva. Esses 2 animaizinhos eram animaizinhos, isso está lá em Gênesis 3:21, eram animaizinhos típicos de Cristo, morrendo na cruz em lugar da humanidade pecadora. Era típico, esse animalzinho, esses 2, eu creio que foram 2, eram típicos de Jesus Cristo morrendo na cruz. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela foi proposta, digamos assim, por Deus, imediatamente após a entrada do pecado. Deus procura Adão e Eva, evidentemente, onde estás, Adão, onde estás? É uma pergunta retórica, né? Porque Deus sabe de tudo. Sabia onde eles estavam escondidos, amoitados, né? Então, imediatamente após a entrada do pecado, Deus entra em ação, Deus intervém na história humana e propõe o Evangelho. Está ali no versículo 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre tu, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente dela. E nós sabemos quem é o descendente da mulher. Jesus Cristo. E depois, em seguida, ele mata 2 animaizinhos, com as suas peles ele veste Adão e Eva, dizendo o seguinte, olha, para que vocês cubram a vergonha na qual vocês estão agora, alguém vai ter que fazer algo por vocês que vocês não têm como fazer por vocês mesmos, porque agora vocês estão mortos diante de mim. Vocês pecaram, eu disse para vocês não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comessem, vocês morreriam. Então, a partir de agora, vocês estão num processo de morte, que desembocará na morte eterna, condenação eterna, separação definitiva e eterna de Deus. Vocês estão mortos para mim. Então, é necessário que alguém agora seja o mediador entre eu e vocês. Era como se Deus estivesse dizendo isso para Adão e para Eva, certo? Era como se Deus estivesse dizendo isso. Aí o que acontece? Paulo, aqui em Romanos capítulo 6. Eu tratei desse texto aqui dias atrás agora.
aqui no capítulo 6 de Romanos, versículos 4 e 5. Vamos ler o 3. 3, 4 e 5. Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Presta atenção nisso aqui. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Paulo está estabelecendo aqui, com esta afirmação, não só essa, bem como em outras afirmações semelhantes nas demais epístolas, uma doutrina. Olha como isso é grave, é uma doutrina. A doutrina da união com Cristo. União com Cristo. É uma doutrina. A união mística, espiritual com Cristo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então vem cá, Cristo morreu numa cruz. Quando você creu nele por obra do Espírito Santo e batizou-se nele, em Jesus, você então estava morrendo com Cristo na cruz. Quando Cristo foi sepultado lá no sepulcro de José de Arimateia, se lembram? Você foi sepultado com ele. Quando você creu e foi batizado nele, você estava sendo sepultado com ele. A glória vem agora. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que todos nós que fomos batizados em Cristo, veja, todos nós que fomos batizados em Cristo, eu me perdi. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Não, eu me perdi aqui, ó. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Verso 5. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, morremos com Cristo na cruz. Fomos sepultados com ele. Aí o que ele diz aqui, ó? Verso 5. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejam. Tu quer dizer que quando eu creio em Jesus por obra do Espírito Santo, sou batizado nele, eu estou morrendo com ele na cruz, estou sendo sepultado com ele na cruz, e no 7º dia, no sábado, eu estou com ele lá no sepulcro, morto com ele, para que no 1º dia da semana, quando ele ressurgir, eu ressurja, eu ressuscite junto com ele. Agora, não mais como velho homem. Olha o verso 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Quando Jesus ressuscita, eu ressuscito juntamente com ele. Eu, que criei em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo e fui batizado nele. Percebe? Fomos unidos com Cristo na sua morte. Diz o verso 3. Fomos sepultados com Cristo. Estávamos lá no sepulcro de José de Arimateia juntamente com Cristo naquele sábado. Jesus estava morto no sábado. Mas no 1º dia da semana, Jesus ressurge. E ao ressurgir, no 1º dia da semana, ele traz à existência uma nova criação. No Éden, o dia do homem, ou seja, o dia da humanidade, era o 6º dia. 6º dia. Mas na nova aliança, fundamentada em Cristo, o próprio Cristo, por ordem divina, por meio do Espírito Santo, traz à existência uma nova criação, no 1º dia
da semana. Então, se eu te perguntasse assim: em que dia da semana você entrou no descanso de Deus? Foi no 7º ou foi no 1º? O que você me responderia? Talvez o adventista do 7º dia que esteja me assistindo possa responder sem titubear: não, foi no 7º. Não, você não entrou no descanso de Deus no 7º, você estava morto com Jesus no 7º dia, lá no sepulcro, no sábado. Você estava morto com ele. Você não entrou no descanso dele lá no 7º dia, no sepulcro. Você entrou no descanso dele no 1º dia da semana, porque foi quando você creu em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, foi morto, sepultado e ressurgiu com ele. Quando você ressurge como novo homem, nova criatura, segundo aos Coríntios 5:17. As coisas passadas ficaram para trás, o velho homem morreu. O homem descendente de Adão morreu. E agora nasce o homem unido ao seu Criador, que é Jesus Cristo, no 1º dia da semana. Hebreus 4:3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Descanso de quem? De Deus. Então, em que dia da semana você nasceu para Deus? Em que dia da semana você entrou no descanso de Deus? No 1º dia da semana. O 1º dia da semana foi o 1º dia da nossa vida espiritual. Por quê? Por que mesmo? Porque pelo Espírito Santo eu criei em Jesus Cristo e me batizei nele. O meu velho homem morreu, mas um novo homem, um novo Paulo, ressurgiu no 1º dia da semana. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês perceberem uma coisa. Estamos sob a égide da nova aliança. Nós fomos gerados, enquanto novas criaturas que somos, por obra do Espírito Santo. Olha aqui o que João diz no 1º capítulo do seu Evangelho, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder para ser filho. A saber, os que creem no seu nome. Poder para ser filho. A saber, os que creem no seu nome. Como é que eu me torno filho de Deus? Nova criatura? Quando eu ressuscitei com Jesus Cristo no 1º dia da semana. Eu estava unido com Cristo na sua morte, estava unido com Cristo no seu sepultamento, e estava unido com Cristo, glória a Deus, na sua ressurreição. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, que é fraca, para nada aproveita, não é verdade? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu no 1º dia da semana como filho de Deus, quando foi ressuscitado com Jesus, pela vontade de Deus. Porque a sua carne era fraca e para nada aproveita. A carne não pode absolutamente nada. Então, quem foi que te trouxe à existência como filho de Deus ressurreto, que entrou no descanso de Deus no 1º dia da semana? O Espírito Santo. Jesus respondeu para Nicodemos, João 3,5: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma vez, a carne é citada em oposição ao Espírito. Carne e Espírito não se harmonizam. Quando foi que você se tornou Espírito? Quando você foi gerado pelo Espírito. Em que dia da semana? No 1º dia da semana.
Foi no primeiro dia da semana que você entrou no descanso. Porque o próprio escritor de Hebreus, voltemos a Hebreus 4, o autor da carta aos Hebreus, ele se utiliza do descanso de Deus no sétimo dia como referência. Ele diz aqui, olha, 4:6, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não importa que dia seja hoje. Não importa. O que importa é que, por obra do Espírito Santo, você creu em Jesus, foi batizado nele, morreu com ele, foi sepultado com ele, mas ressuscitou com ele. Aí o escritor da carta continua dizendo aqui, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia? Hoje. 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Quando? Hoje. Hoje. E ele está fazendo uma referência ao hoje daqueles que creem em Jesus Cristo hoje. Aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, hoje. Ressuscitaram com Jesus Cristo hoje. Foi no primeiro dia da semana. O seu hoje é o primeiro dia da sua vida nova, como nova criatura. Aí ele diz no verso 11, o escritor da carta aos Hebreus. 10, perdão. Porque aquele que entrou no descanso de Deus... Quem é que entrou no descanso de Deus? Jesus, né? Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Quando o homem peca, Deus sai do descanso e volta a trabalhar pela humanidade. Não é isso que o profeta Isaías deixa claro? É isso que o profeta Isaías deixa claríssimo aqui no seu livro. Ele diz aqui, ó, em Isaías 64, abre aí comigo. Isaías 64, verso 4, Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus saiu do seu descanso quando Adão pecou contra ele lá no Éden. Deus obrigatoriamente teve que sair do seu descanso. Não mais poderia descansar num planeta contaminado pelo pecado, amaldiçoado por ele mesmo por conta da entrada do pecado. Deus não poderia descansar num planeta assim, num mundo assim. Deus teve que voltar a trabalhar em favor da humanidade. E olha aqui que o profeta Isaías, replicando Deus, evidentemente, aqui no capítulo 43, olha que declaração espantosa Isaías faz aqui no capítulo 43, versículo 24, na última parte. Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Veja, Isaías falando a respeito do próprio povo de Deus. Deus falando para o próprio povo, através de Isaías, perdão. Você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu estou cansado. Que interessante isso, né? Deus dizer que estava cansado por conta dos pecados e das iniquidades do seu próprio povo. Cansado. Por isso que Deus, também pelo profeta Isaías, lá no início do livro dele, no capítulo 1, abram lá comigo. Isaías capítulo 1, verso 11, 12
13. 14 também. 11 a 14. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requeriu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados. O que os sábados passou a ser para Deus por conta dos pecados do povo? Abominação. E a convocação das assembleias não posso suportar. E a convocação das assembleias. Abominação. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. De que adianta você ir ao templo, sacrificar, guardar o sábado, se o seu coração está cheio de rebeldia, de idolatria, de maldade? De que adianta você simplesmente cumprir ritos cerimoniais? Deus não poderia dizer isso aqui se o povo tivesse cometendo outros tipos de pecados que não fossem cerimoniais. Sábado é cerimonial, é litúrgico, era uma festividade. Sábado era o sinal da velha aliança entre Deus e o povo de Israel. Êxodo 31, versos 15, 16, 17. Para Deus, a guarda do sábado se tornou uma abominação. Olha aqui que o profeta Ezequiel, capítulo 20, é um dos capítulos que os adventistas gostam mais de citar quando vão falar de sábado para o coitado do incauto do católico e do evangélico. Porque nunca vi gostar de ir em busca de evangélico igual a igreja adventista. Olha aqui. Ezequiel falando. Verso 19, replicando a Deus, né? Eu sou o Senhor, Ezequiel 20. Eu sou o Senhor seu Deus, andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês. Vocês quem? Povo de Israel. Para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Não Azerá, Astarote, Marduk, Baal, nada disso, Dagon. Verso 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Viram? Eles profanaram os meus sábados. Olha o que ele diz aqui no verso 24, Deus através do profeta Ezequiel. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. O sábado era um sinal do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo de Israel. Mas o povo quebrou o pacto, praticando idolatria e levando sacrifício no templo com o coração cheio de rebeldia e idolatria. O povo quebrou o pacto, quebrou a aliança. E foi justamente por conta disso que Deus deu uma tarefa para o profeta Jeremias, que foi anunciar a nova aliança que Deus faria. Jeremias capítulo 31, do verso 31 em diante. Eis, aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Olha, eu vou fazer uma nova aliança, não mais com base naqueles termos, digamos assim, porque eles quebraram a minha aliança. Qual era o sinal da aliança? Qual era o sinal da velha aliança? A guarda do sábado. Eles profanaram os sábados e Deus teve que dizer o seguinte: olha, o sábado, as festas de lua nova, as solenidades de vocês, tudo é abominação para mim. O profeta Isaías deixou claro. Vocês estão me cansando com seus pecados, com as suas iniquidades. Vocês me dão trabalho, mas eu trabalho por vocês. Em Oséias, Deus prometeu algo. Eu me esqueci. É aqui, Oséias capítulo 2, versículo 11. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas solenidades. Eu farei cessar. Vocês não cumpriram o pacto comigo. Deus dizendo para o povo: vocês me desobedeceram, vocês se rebelaram contra mim, vocês foram idólatras, começaram a adorar os deuses das outras nações, vocês profanaram os meus sábados. Eu farei cessar tudo isso, porque tudo isso é para mim abominação por causa de vocês. Farei cessar. Agora, a nova aliança está fundamentada na pedra fundamental, que é Jesus Cristo, que aboliu a lei dos mandamentos que consistia de ordenanças, Efésios 2,15. Ele aboliu a lei de mandamentos que constava de cerimônias. Você é gentil, assim como eu, foi circuncidado. Se você não é, veja bem, se você é gentil ou gentia, como eu, e não foi circuncidado, você não está sob a obrigação de guardar sábado sob a égide da nova aliança. Por que não? Porque quem dá o descanso é aquele que te criou como nova criatura no primeiro dia da semana. Você surgiu para Deus no primeiro dia da semana como nova criatura. Então foi nesse dia, no primeiro dia da semana, que você entrou no descanso de Jesus Cristo. Ele mesmo deixou claro: olha, eu quero que vocês venham a mim. Eu não quero que vocês vão a Moisés. Eu quero que vocês venham a mim, não a Moisés. É a mim que vocês têm que vir. Olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Olha, não é guardando o sábado como selo que você é aliviado dos seus fardos que te sobrecarregam. Preste bem atenção no que eu acabei de falar. Eu não estou falando que guardar o sábado para adorar a Deus, estudar a Bíblia, encontrar com os irmãos é pecado. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui, guardar o sábado enquanto selo. Isto sim é pecado. Tomem sobre vocês o meu jugo, disse Jesus. Olha, o jugo dele, não o jugo de Moisés. Como Pedro e Tiago deixaram claro, lá em Atos capítulo 15, que isso era um jugo, esse jugo de Moisés era muito pesado, que os seus pais nem eles deram conta de carregar. Ora, o próprio Deus disse: quebraram a minha aliança, por isso que eu vou estabelecer uma nova. Vocês quebraram a velha aliança, eu tenho que estabelecer uma nova. Essa nova aliança está fundamentada agora não na lei de Moisés, não na lei de Moisés, mas está
fundamentada na pedra angular que é Cristo Jesus, Efésios 2:20. E o Jesus está dizendo, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Não é o jugo de Moisés que vocês têm que tomar. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. A sua alma que precisa de descanso, irmão. O seu espírito precisa de descanso. E quando é que você descansa de verdade? Hebreus diz, quando você crê em Jesus Cristo. É quando você crê em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Não é por obra de sangue, de carne humana, vontade do homem, nada disso, é por vontade de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, você entra no seu descanso. Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana? Você não estava junto com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição? Foi no primeiro dia da semana que você surgiu enquanto nova criatura para Deus. Esqueça essa história de sábado judaico, sábado mosaico. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave. O seu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, ou seja, o jugo de Jesus é suave. Mas existe jugo de Jesus. Você não é o senhor da sua vida, não. Não pense que você é senhor do seu destino, como disse Alberto Tim, algum tempo atrás. Você é o senhor do seu destino. Nós somos senhores do nosso destino. Isto é uma mentira. Se você é senhor do seu destino, você não tem o jugo de Jesus, você não está sob o senhorio de Jesus Cristo, Jesus não é seu salvador e não é seu senhor. Porque você é o senhor do seu destino. Você não pode servir a dois senhores, a Jesus e a você ao mesmo tempo. Porque se você fincar o pé, bater o pé diante de Deus, não, eu tenho um livre-arbítrio, eu sou senhor do meu destino, então Jesus vai dizer para você, isso pode dizer, meu filho, ok, você é senhor do seu destino, passe bem, enquanto você puder. Agora saiba que lá no fim tem um fogo te esperando, meu filho, que não é mais meu filho, ou nunca foi, né? Tem um fogo te esperando. Por conta mesmo de quê? Por conta mesmo de quê? Porque não foi a Jesus Cristo para obter o descanso para a alma, para o espírito, para o interior, não é para a carne, não. É para aqui, ó, a mente, que já foi dominada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Se alguém te perguntasse, então, em que dia da semana você entrou no descanso de Deus? Você vai responder o quê? O que você vai responder? Foi no sétimo? Foi no sábado ou foi no domingo? No primeiro dia da semana? Foi no domingo, irmão. Foi num domingo que Jesus ressuscitou. A Bíblia em nenhum lugar condena a adoração a Deus no domingo. Em nenhum lugar. A Bíblia não diz que quem adora a Deus no primeiro dia da semana, no domingo, é rebelde. Está em estado de rebeldia contra Deus. A Bíblia em nenhum lugar diz isso. Você quer guardar o sábado? Guarde o sábado. Não enquanto condição de salvação e selamento. Ou selamento e salvação. Guarde o sábado se você quiser, se for assim do seu agrado. Continue guardando o sábado, só que tem um detalhe. Não enquanto condição de selamento e salvação, porque o sábado nunca salvou ninguém, até porque o povo desobedeceu, o povo não guardou o sábado. O povo que recebeu o sábado enquanto mandamento não guardou o sábado. Você, que não é povo judeu, que não é de Israel, não foi nem circuncidado, você quer guardar o sábado? Para ser selado e depois ser salvo? É isso mesmo que você quer? E Jesus fica de fora com seu jugo suave e seu fardo leve? É você que quer continuar carregando um fardo que você não dá conta de carregar, irmão? Você não dá conta. Quem diz isso é Pedro e Tiago, duas colunas da igreja, em Atos capítulo 15. Leia, e você vai perceber isso.
Foi no primeiro dia da semana, foi num domingo que você nasceu para Deus como nova criatura. Louve a Deus, dê glória, graças a Deus por isso. Esqueça essa história. Esqueça essa história de que o mundo inteiro, o mundo inteirinho, todas as demais religiões passarão a guardar o domingo e receberão o sinal da besta e vão perseguir aqueles que receberam o sinal de Deus. Quem mesmo? Os adventistas do sétimo dia. Só eles. O mundo inteiro, todos os países e o governo mundial vai perseguir a igreja adventista do sétimo dia. Somente a igreja adventista do sétimo dia. Porque eles estão guardando o sábado, e o sábado é o selo de Deus, e o restante está guardando o domingo e recebendo o sinal da besta. Pelo amor de Deus, quando é que vocês vão abandonar esse ensino anti-escriturístico, anti-graça, anti-Jesus Cristo? Quando é que vocês vão aprender de Jesus Cristo? Ele que chama a responsabilidade de ensinar. Vocês precisam aprender dele, não é de Moisés que vocês precisam aprender. Porque Jesus veio cumprir tudo aquilo que Moisés, a mando de Deus, publicou para o povo, e o povo não obedeceu. Por isso que existe um negócio chamado Nova Aliança. E por último eu leio, só para confirmar o que a gente está falando, Hebreus 12, 24. Hebreus 12, versículo 24, que diz assim. Vamos ler o 22, 23, 24, para contextualizar. Pelo contrário, vocês chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Já chegaram. Chegaram pela fé. É o já se cumprindo. Não a consumação. Não sua consumação. Certo? Milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quem é o mediador da nova aliança? É Moisés. Quem é o mediador da nova aliança? É Moisés? Não, meu querido adventista. Não, minha querida adventista. Não é Moisés, é Jesus. É Jesus Cristo. Deus te abençoe. Especialmente você que está com ódio de mim, ódio. Está arranjando os dentes de raiva de mim. Especialmente você. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu santo rosto sobre ti e pelo Espírito te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.